Olá, eu me chamo Guilherme Vinícius Koski de Almeida e sou aluno de Iniciação Científica pelo edital PIBIC do CNPq, sob a orientação da professora doutora Andréa Emília Marques Sting no Laboratório de Nefrologia Experimental da Universidade Federal do Paraná, com o projeto Isolamento e Caracterização de Microvesículas Mesoteliais. As microvesículas são vesículas extracelulares formadas por processos de remodelamento da membrana plasmática em diferentes tipos celulares em resposta à ativação e estresse celular. Podemos citar um aumento da produção de microvesículas, especialmente no estado de uremia gerado pela doença renal crônica. E por conter moléculas relativas ao seu local de origem, a análise do conteúdo dessas vesículas extracelulares podem utilizá-las como potenciais biomarcadores da fisiologia desse ambiente gerador. As vesículas extracelulares contêm, então, diferentes proteínas, lipídios, ácidos nucleicos e outros metabólitos, e no contexto da doença renal crônica são geradas pelas camadas endotelial e mesotelial do peritônio, frente à exposição às toxinas urêmicas, ao dialisato e a episódios de peritonite, gerando, então, a sinalização de processos inflamatórios, a transição epitélio-mesenquimal e em processos fibróticos, gerando a perda da capacidade dialítica dessa membrana. Pensando nisso, os objetivos do projeto foram isolar e caracterizar as microvesículas do dialisato dos pacientes em diálise peritoneal e também isolar e caracterizar as vesículas extracelulares em cultivo celular endotelial in vitro frente à exposição à toxina urêmica N-óxido de trimetilamino, TEMAL. Para as vesículas do dialisato, então, os pacientes recebem uma solução de diálise e de onde retiramos o dialisato contendo as microvesículas geradas no peritônio. Essas vesículas são isoladas por meio de processos de centrifugação diferenciada e analisadas por ensaios de análise e rastreamento de nanopartículas, microscopia eletrônica de varredura e a caracterização da quantidade de proteínas pelo ensaio de Bradford. Para as vesículas extracelulares geradas em cultivo celular, possuímos o modelo endotelial das células EHY926 cultivadas e expostas então ao TEMAL, e o sobrenadante desse cultivo celular é centrifugado, ultracentrifugado, para recolher essas vesículas extracelulares que são analisadas também por análise de histometria de fluxo, análise de rastreamento de nanopartículas, que é o ensaio de NanoSite, microscopia eletrônica de varredura e outros ensaios de imunofluorescência. As vesículas extracelulares recolhidas no dialisato possuem uma distribuição de tamanho bastante heterogênea com um tamanho médio de 155,8 nanômetros. A dosagem de proteínas nos mostra uma quantidade média de proteína nessas vesículas de 0,76 mg por ml e o ensaio de microscopia eletrônica de varredura permite confirmar a morfologia dessas vesículas nas capturas de 50.000 vezes e 150.000 vezes. Já as vesículas extracelulares cultivadas in vitro, no modelo de células endoteliais, num primeiro momento nos deram uma quantidade de proteínas, uma quantidade de vesículas muito inferior à esperada, além de uma distribuição de tamanho muito heterogênea, o que nos fez, então, adotar uma nova metodologia e mudar os protocolos de isolamento dessas vesículas, permitindo, então, uma geração de uma quantidade maior de vesículas e um perfil de vesículas, tanto na condição controle quanto na condição urêmica da célula endotelial, com um tamanho, uma distribuição de tamanho muito melhor. Então, com um tamanho médio de 202 nanômetros. As células endoteliais expostas ao TEMAL também foram feitas na microscopia eletrônica de varredura, na qual podemos analisar a morfologia dessas células com as vesículas extracelulares e o processo aqui, inclusive, de liberação das vesículas extracelulares por exocitose. Já a dosagem de proteínas no ensaio de ácido bisincrônico nos permite dizer que as vesículas extracelulares geradas na condição controle possuem uma quantidade de proteínas inferior à quantidade de proteínas no tratamento com a concentração urêmica de TEMAL. As conclusões até o momento permitem enquadrar as nossas vesículas na categoria de pequenas vesículas extracelulares da International Society for Extracellular Vesicles, que são vesículas com um tamanho menor que 200 nanômetros. Essas são algumas das referências utilizadas para a produção desse material. Muito obrigado pela sua atenção.